nosso Você Bonita. Um ótimo e excelente dia para você. Seja muito mais que bem-vindo ao nosso programa. Venha curtir tudo que a gente preparou especialmente para você. E hoje, dia 20 de julho, estava contando aqui para a equipe que hoje é dia do amigo. Olha que dia lindo! Tem coisa melhor nessa vida do que ter bons amigos, do que poder contar com os seus amigos e ajudar também quando eles precisam. Olha que dia bacana para você ligar para aquela pessoa que está morrendo de saudade, você não vê um tempão. Ou que de repente andou tendo uma briga, uma desavença. Hoje é um belo dia para vocês voltarem a conversar e colocar os pingos nos is. Não é verdade? Para deixar tudo certinho, para que vocês tenham aí mais amizade. Pode subir o som, Galdino. Olha que coisa boa hoje. Estou alegre, hoje, feliz da vida. Um beijo para todas as minhas amigas, para todos os meus amigos que sempre assistem ao Você Bonita, que com certeza receberão, de fato, esse beijo, porque sabem que a gente tem aí uma amizade muito legal, né? Agora, o mais importante de tudo isso é que a gente tem a nossa consciência tranquila, que a gente tem feito tudo certo para eles, né? E assim a gente começa o nosso Você Bonita. E abrindo o nosso programa, o assunto tá uma delícia, o programa tá show. No segundo bloco, meninas, não saiam daí. A gente vai conhecer uma máscara que tem como base a argila e outros ingredientes da aromaterapia, que eu achei o máximo, e que ela promete rejuvenescer a pele e que fica um espetáculo. É super fácil de fazer e você pode fazer em casa. E a gente vai ensinar a realizar esse procedimento aqui no programa para que você possa repetir aí na sua casa para deixar a sua pele mais bonita. Um cuidado muito legal, então não dá para perder, né? Afinal, quando a gente fala de rejuvenescimento, interessa a todos, homens e mulheres também. Mas abrindo o nosso Você Bonita, um outro assunto muito legal. Aliás, se você já tiver dúvidas, pode mandar para o vocebonita@tvgazeta.com.br, porque a gente vai falar de higienização bucal. Vocês não têm ideia da quantidade de erros que nós cometemos diariamente quando o assunto é a saúde dos nossos dentes, a saúde da nossa boca. Vamos aprender tudo direitinho com o nosso convidado, o professor de odontologia, Dr. Hugo Roberto Leugói. Seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia! Bom dia, Carol! Prazer enorme recebê-lo. Prazer é meu. Obrigada por essa mesa linda. Olha que lindo que ficou o nosso estúdio hoje, todo colorido. Isso é para mostrar que a gente também pode unir o útil, o que a gente deve fazer diariamente, com o agradável de deixar aí, de repente, o nosso banheiro mais bonito, todo enfeitado. Afinal, nós vamos falar de saúde bucal, né, doutor? Com certeza, Carol. A gente pode unir, né, a parte da saúde com a estética. Com certeza. Hoje, essas duas entidades são inseparáveis, Verdade. né? Então, saúde e estética caminham juntas. Agora, o que eu queria começar te perguntando é o seguinte. Todo mundo acredita que, tendo em casa uma pasta de dente e uma escova de dente, a gente já tem aí a combinação completa para a higienização da boca. Mas nós estamos errados, né? Com certeza. Não são só esses acessórios que vão nos ajudar nessa hora, né? A gente precisa de muito mais coisa? Muito mais coisa, Conta muito pra mais gente. coisa. Na realidade, Carol, assim, a pasta, ela não é tão necessária, o creme dental. Muitas vezes, inclusive, o creme dental, ele é um pouco abrasivo. No mercado nacional, as pastas, os cremes dentais, eu já fiz uma pesquisa com elas, inclusive, elas são todas muito abrasivas e podem desgastar o esmalte dos dentes, essa parte branquinha, bonita, né, que funciona como um capacete colocar protetor. muita pasta não é legal. Não é legal. Pouca pasta, o tamanho de uma bolinha de ervilha é o suficiente, principalmente para as crianças menores de 7 anos, porque elas deglutem, elas engolem praticamente tudo que elas põem na boca. Então, ela vai acabar comendo pasta de dente, né? O mais importante, sem dúvida, é a escova dental. A qualidade da escova, uma escova de boa qualidade, investir um pouquinho nessa qualidade da escova para você ter um sorriso bonito por toda a sua vida. Ter um resultado melhor, né? Agora, além da escova, a gente tem alguns acessórios que você trouxe que eu fiquei conhecendo hoje, na verdade, eu não conhecia. Eu achei muito legal. Mostra pra gente, deixa eu tirar. O que é isso? Então, mostrar para os meninos bem de pertinho. Isso aqui é uma escova interdental. Tá. É uma escova interdental. Porque as pessoas, elas escovam normalmente os dentes, escovam a parte aparente dos dentes, só que o contato, aquela região entre os dentes, normalmente ela não é escovada. Normalmente, nesta região, quando muito, as pessoas usam o fio dental. E que não é suficiente. Ele não é muito efetivo. O fio dental, ele é muito bom para remover, por exemplo, o resto de alimento.
Tá. Às vezes fica algum alimento preso, você precisa do fio dental para remover. Mas para fazer a higiene desta região localizada entre os dentes, você precisa dessa escovinha. Então você precisa encaixar. Você precisa encaixar essa escovinha aqui, colocar a escovinha e tirar, colocar a escovinha e tirar entre os dentes. Entre os dentes. Então você introduz e remove, introduz e remove. Gente, que bacana isso. Quem faz isso? E remove. Quem Muito faz pouca isso aqui gente. do estúdio? Quem faz isso que ele explicou? Quero saber. Ninguém, né? Olha como nós estamos com falta de informação. Então, porque não é? Esta região, Carol, ela, na realidade, ela é côncava, é como se fosse um prato de sopa. Então, para você limpar o prato de sopa, você imagina, você vai limpar, coloca o pano nas duas extremidades, que é o fio bate aqui, ele não limpa o meio. Entendi. Então, você precisa realmente dessa escovinha para fazer esse trabalho. Então, Olha, você que precisa bacana. introduzir naquela região e tirar. Introduz. Isso depois da escovação e tira. com a escova de dente. Exatamente. Você faz a sua escovação normal e complementa pelo menos uma vez ao dia, à noite, principalmente à noite, antes de deitar, antes de dormir. Uma vez ao dia é o suficiente. Quer dizer, não precisa ficar uma neurose também com escova interdental, mas uma vez ao dia é fundamental. Extremamente fundamental. Importante, muito importante. E quais são os principais erros que a gente comete no momento da escovação? Queria que você mostrasse pra gente qual é a forma correta, porque eu acredito que a gente tem aí dúvidas e na hora de repente olhar no espelho com a correria do dia a dia, ir mais rápido, né? O tempo necessário, ideal para a gente escovar o dente acaba passando batido. Então vamos mostrar? Eu posso segurar para você, se você quiser usar o exemplo com essa escova. Ó, escovão. Para todo mundo ver. Veja, eu uso uma técnica, o nome não é importante, chama-se técnica de Bass. Essa técnica, ela preconiza um movimento vibratório circular. Então, você deve ter uma sequência na escovação. A escova, ela deve ser inclinada em 45 graus, metade na superfície do dente, metade na gengiva. Um movimento vibratório circular, massageando essa região gengival com uma escova com cerdas ultra macias e uma grande quantidade de cerdas. Porque antigamente você tinha escovas muito duras. Hoje, felizmente, nós temos escovas mais macias e você, então, faz esse movimento, conta mentalmente até 10 e vai trocando. Então, a gengiva também deve ser escovada? Também. Desde que seja com uma escova ultra macia. Se for uma escova dura, não, porque aí essa escova vai provocar a retração gengival, a retração da gengiva. Pode machucar a gengiva. Pode machucar. Como a gente tem a ideia, tem que comparar mesmo, comparar uma com outra. Você tem que comparar essa maciez da escova. Algumas têm escrito no cabo o número de cerdas. Então, o ideal é você usar uma escova ultra macia com mais do que 5.000 cerdas. 5.000 mais cerdas? de 5.000 cerdas. Isso conserva os dentes, evita o desgaste do esmalte e evita a retração da gengiva. Então, como a gente vinha falando, você vem com esse movimento vibratório circular. Nos anteriores, você modifica, retifica a posição. E uma coisa importante, Carol, é você ter sequência. Então, se você começou do superior do lado esquerdo, você vai até o direito. Escovar atrás do último dente é muito importante também aqui atrás. E depois volta por dentro com o mesmo movimento. Então você termina o arco superior. Eu gosto, por exemplo, do sentido dos ponteiros do relógio, não é? Para você não esquecer nada. E aí você vai para o inferior e repete essa manobra. Olha, então isso é o fundamental. Sequência para não esquecer. E o céu da boca também? Olha, não há necessidade. Existe uma autolimpeza. Essa parte de tecido, né, do céu da boca, que o nome correto é pálato, né? Pálato, é o desculpa, pálato. Então, ela vai descamando normalmente e sofre uma autolimpeza. Então não há necessidade de você. Mas quando você inclina e faz o movimento na região superior, então você escova esta região superior, também inclinando em 45 graus, você faz a limpeza deste suco, porque aqui, cara, é onde tem o contato com o dente. As pessoas acham que o dente, ele é grudado na gengiva. Não é. Existe aqui um sulco. Então, se nós pegarmos, por exemplo, uma sonda... que é... Se você pegar uma sonda, por exemplo... Bem fininha. Bem fininha,
existe um espaço aqui. Então, ela entra. Entre a gengiva Entre a e gengiva. o dente. Então, a cerda da escova, ela entra nesse suco gengival e faz essa limpeza. Nossa, isso é importante. Que bacana. Tá vendo? Gente, uma coisa impressionante. A gente acha que é tão simples. E tem que durar mais ou menos quanto tempo? O que? A escova? A escovação. A escovação? Diariamente. Olha, você conta mentalmente até 10 em cada uma das faces. Então, nós temos aqui essa face aparente, estética, que é a face vestibular. Você vem até 10. Uma escovação bem feita, você vai demorar cerca de 10, 12 minutos para fazer. Então, isso é uma vez ao dia que eu recomendo. À noite. À noite, antes de deitar. Aí você me pergunta, mas por que à noite? Porque à noite nós diminuímos a salivação. Ou até, às vezes, tem algumas pessoas que param de salivar. Ah, é? E a saliva, ela é protetora, ela protege os nossos dentes. Porque a saliva, ela eleva o pH, deixa o pH da boca neutro. Olha. Ele não fica ácido. Entendi. Então, os dentes à noite, como não tem a saliva, eles têm uma tendência maior a ter desmineralização e cárie. Olha, e que também demais. doença gengival. Então é importante. É à noite que esse processo acontece. Isso. Tá. Quer dizer, não precisa você, porque é lógico, a gente tem que se adequar à vida moderna, as pessoas estão correndo, você querer exigir que a pessoa execute uma higiene oral perfeita. Não. À noite, uma vez ao dia perfeito, as outras podem ser um pouco mais rápidas. Perfeito. Né? E a língua, doutor? Onde entra a língua nessa história? Porque a língua também pode manter aí bactérias, né? Com certeza. Como que a gente faz a higienização da língua? Porque existe hoje já algumas escovas próprias para limpar a língua. Existem algumas escovas próprias para limpar, mas existem os higienizadores de língua, Carol. Ah, que legal! Então, porque assim, a escova, ela deve ser utilizada nos dentes e na gengiva. Tá. As bactérias, os micro-organismos que nós temos na boca, na língua, não são os mesmos que estão na gengiva. Quando você passa a escova na língua, você acaba contaminando a escova com uma série de micro-organismos. Além disso, Entendi. a escova, normalmente, ela é alta. Ela tem uma certa altura. Quer dizer, se você for escovar sua língua, normalmente a pessoa tem ânsia. É verdade. Ela dá um reflexo, então não é agradável. Se você usar um higienizador como esse, que é baixinho, pequenininho, então você coloca, por exemplo, né, digamos, a sua língua estaria aqui. Ele não vai te dar ânsia. Verdade. Você faz um movimento da região posterior para frente E puxa. e você remove da língua uma espécie de uma placa. O nome é meio esquisito, chama-se saburra lingual. Olha. Essa saburra lingual, ela causa um problema muito sério nas pessoas, chamado halitose. Quer dizer, todo mundo tem halitose, uma halitose fisiológica, digamos assim. Mas, quando você faz a limpeza da língua, normalmente o hálito fica muito mais puro, natural, sem a necessidade de artifícios, balinha de hortelã, enxaguatório, não precisa de nada disso. Olha que dica fundamental para quem tem então mau hálito. A limpeza da língua. A limpeza da língua. É importantíssima para todo mundo, mas para quem sente o mau hálito, né, e que também é super desagradável para a pessoa e para quem conversa. Convive, socialmente exatamente. Não é uma coisa agradável. Olha, né? muito legal. E é barato, né? Um acessório como esse para limpar a língua, não é isso? É um acessório que vale a pena a gente ter. Que vai fazer com que a gente não tenha. De quanto em quanto tempo a gente tem que trocar nossa escova, doutor? Olha, isso também é o importante. consumo de escova de dente no Brasil é baixo. Tá. Calcula-se mais ou menos que as pessoas troquem a escova uma vez por ano. Tá. Em algumas regiões do Brasil, porque a gente está falando para o Brasil inteiro, né? Tem algumas pessoas que a família inteira usa a mesma escova. Isso é um problema muito sério, não dá. Tem gente que usa a mesma escova? Usa. Regiões mais carentes no Brasil, o Brasil é muito grande, não é? E acabam usando a mesma escova, a família, e isso é um erro muito sério, porque na Europa, alguns países da Europa, nos países escandinavos, na Suíça, o consumo de escovas, eles praticamente trocam uma escova por mês. Uau! Então, essa é a grande diferença que existe, né? Tá vendo? Da saúde oral deles, da saúde bucal, pra nossa, por conta disso. Às vezes a pessoa fica mais preocupada em, mas qual é a técnica que eu uso? A técnica é importante? É importante. Mas uma escova de qualidade é mais importante. Então, se a gente fizer aí
a troca de 3 em 3 meses, você acredita que possa ser no máximo, o ideal? No máximo 3 meses. 2 meses seria o ideal. 2 meses seria o ideal. A cada 2 meses, trocar a escova de dente, manter a escova sempre efetiva. Porque, como eu te falei, hoje, o que se recomenda, a Sociedade Americana de Periodontia, são escovas ultra macias, com as pontas arredondadas. Então você, por exemplo, sente na sua, aqui na, olha só, Carol, como ela é. Você tá vendo como ela é macia? É uma delícia. Ela é muito macia. Então a gente pode fazer esse teste. Pode fazer. Agora, como ela é muito macia, ela é menos efetiva. Entendi. Porque ela é muito macia. Para você ter a mesma efetividade de uma mais dura, você precisa o quê? Aumentar o número de cerdas. Então é por isso que elas têm então uma elas têm que ter grande no mínimo quantidade 5.000 cerdas. Exatamente. E também, aí sim podem ser macias, né? Sim, com certeza. Vamos falar um pouquinho agora de como higienizar a escova, porque não basta colocar a escova ali debaixo da pia e aí você vai passar a escova depois na sua boca. Quando você vai ver, a escova continua suja. Por quê? Porque a água corrente não limpa a escova de dente. O que limpa a escova de dente é isso que eu acabei de conhecer, que se chama solução clorexidina. É isso? Exatamente, é isso mesmo. Como funciona isso? Onde encontramos essa loção? Que eu achei isso fundamental também. Olha, Carol, essa solução, porque assim, na boca existe um número enorme de micro-organismos. Enormes, né? Isso é normal, ninguém precisa se preocupar, faz parte da flora bucal. Isso, inclusive, nos protege contra doenças. Mas esses micro-organismos podem proliferar na escova. Então, é fundamental você ter uma solução, pode ser uma solução à base de clorexidina 0,12%. 0,12%. Exato. Okay. E você borrifa essa solução na escova. Na cerda da escova. E o mais importante, tem que borrifar um pouquinho também na tampinha. E tem que ter a tampinha? Tem que ter a tampinha. Tem que ter a tampinha, principalmente as dos adultos. A das crianças não é necessário. Mas a dos adultos, principalmente, você coloca a tampinha e aí você coloca... Porque se ela tocar nas outras, você vai evitar a autocontaminação e a contaminação cruzada. Então existem micróbios e micro-organismos, como você citou, que podem passar de uma escova para outra quando elas estão no mesmo potinho? Pode. E digamos, você escova o dente, está com uma inflamação gengival, sangra um pouquinho. Ficou na escova o sangue. Fica um pouquinho de resíduo, então pode transmitir desde uma simples gripe até uma hepatite, por exemplo. Olha. Então a gente precisa se preocupar com isso. Com certeza. Além disso, Carol, no banheiro, normalmente as escovas ficam assim, num pote. E podem pousar insetos. Uma dica importante, por exemplo, para as amigas e os amigos da Gazeta, é você, quando for dar descarga, por exemplo, no vaso sanitário, você fechar a tampa. Com certeza. Né? Porque forma um spray aeromicrobiano e esse spray acaba pousando. Verdade. Mas, se você tiver esta proteção com o antisséptico, isto vai ser o problema, vai ser minimizado, vai ser eliminado. Ai, que ótimo. E não se esqueçam, tem que a tampa da privada sempre abaixar. Sempre. Não custa nada levantar, né? E nem dói o braço abaixar de novo depois que utilizar, né? Então eu acho que são coisas práticas e eficientes e que não custam nada no nosso dia a dia. Antes da gente mostrar a experiência com o pudim, já vou contar para vocês qual é a experiência com o pudim. Eu quero mostrar a escova infantil, que eu achei muito legal. Eu queria que você falasse um pouquinho para as mamães aí que estão com os nenezinhos e que precisam da escovação. A partir de que idade, de que tamanhinho a criança já tem que ter a gengiva e essa região dentária escovada? Olha, Carol, existem algumas crianças que elas já nascem com os seus dentes. Isso varia muito, de criança para criança. Eu nunca... Tem criança que já nasce com um dentinho. O normal não é esse. É a partir de 3, 4 meses, enfim. Você começa a erupção dental. Quando começa essa erupção, as mães, os pais, os responsáveis têm que começar a fazer a higienização dos dentinhos do nenê, às vezes com uma gaze, com um pouquinho de água filtrada. Mas esse tipo de mordedor é muito interessante, porque ele tem uma escovinha na ponta, ele tem umas cerdas de borracha, e estas cerdas, o bebê, ele acaba passando naqueles dentinhos. Que estão nascendo. Que estão nascendo, que estão erupcionando. Só que dá uma coceira, né? Então, exatamente. Só que diferente, porque existem algumas dedeiras que a mãe passa. Só que a mãe, às vezes, não sabe a pressão. E como é borracha, faz um pouquinho mais de pressão, machuca o bebê. Entendi. E o bebê já...
Então, assim não, é com a pressão do bebê. Então é importante. Esse dispositivo, ele é muito interessante por conta disso. E como você falou, quando coçar a gengivinha, desse lado, a criança ela acaba raspando, então melhora aquele incômodo e o dentinho de leite, né, descido, ele erupciona, ele nasce mais facilmente. Mais facilmente, porque abre ali a pele. Isso, ai, adorei isso, viu, mamães? Tá vendo? Você bonita também tem dicas para as mamães aí. Vamos agora mostrar a experiência do pudim pra gente fechar? Olha que coisa boa, ficaria aqui o programa inteiro, contar pra vocês. Tá uma coisa esse assunto. Bom, o que você trouxe aqui, doutor? Você trouxe um pudinzinho que a gente come assim de sobremesa, né? Acabou, tá? Comer um pudinzinho, um docinho básico. Se não for um pudim, pode ser um outro docinho. Que tem muito açúcar. Muito açúcar. Que gruda no dentinho. Gruda. Qual é a experiência que você vai mostrar pra gente? Então, Carol, olha, como eu expliquei, entre os dentes forma-se uma placa bacteriana, também conhecido como biofilme oral. Ele gruda em todos os dentes diariamente, por isso que nós temos que escovar e remover esse biofilme, essa placa bacteriana com as escovas. Esse biofilme, ele é invisível, ele é transparente, você não enxerga. Demora para ele ficar visível. Nós temos que desorganizar, principalmente no meio dos dentes, como eu disse. O principal diferencial desses países que eliminaram essas doenças orais, e nós, é a falta da escova interdental no meio dos dentes. Que foi aquela que você mostrou inicialmente. Ou o fio dental. Só que a escova ela é muito mais efetiva do que o fio. Então eu trouxe esse pudim para mostrar para as pessoas, fazer uma experiência. Olha que interessante então, isso. por exemplo, você pega um pedaço de fio dental, não é? Corta o fio dental, digamos, você vai passar esse fio no meio dos seus dentes. Então você vem aqui, passa, praticamente ele não remove nada. Ó, vamos mostrar Se você olha, vamos passar de novo. Praticamente não remove nada, olha. Imaginar que o pudim é a entre boca. Os dentes. Entre os dentes, o açúcarzinho. Praticamente ele não remove, ele não limpa, não consegue limpar, porque a superfície ela é muito fininha. Agora, quando você pega uma escova interdental e você imagina que você está limpando entre os dentes, o que acontece? Olha, pega tudo. Pega toda a sujeira. Então é muito fácil de você entender por que a escova interdental é muito mais efetiva do que o fio dental, não é? Ela temos que ter os de dois. Verdade, ela limpa. A escova interdental e o fio dental. O fio dental para tirar resto de alimento durante o dia, por exemplo. E à noite, antes de deitar, a escovinha interdental, uma vez ao dia, coloca, introduz e remove, é o suficiente. É o suficiente. Vocês viram que tudo? Deixa eu pegar o seu contato, doutor. Parabéns, que maravilhoso! E que delícia ouvir as explicações dele, né? Muito bom. Volte sempre. Obrigado, Carol. Volta um dia pra gente falar especialmente da escovação dos bebês. Claro, porque eu acho que é super importante. Como falta informação para nossa, imagine para das crianças que têm menos anticorpos e que correm mais riscos do que a gente, né? Com certeza, Muito Carol. obrigada por ter vindo, viu? Adorei seu trabalho. Eu vou passar para vocês o contato do Dr. Hugo, para quem quiser saber outras, mais mitos e verdades sobre os dentes, sobre a higiene bucal, que isso é importantíssimo. O telefone é o 0 operadora 11 3661 7846. 3661 7846. Obrigada, viu? Obrigado, beijo, Carol. obrigada por ter deixado o nosso estúdio lindo, assim, todo colorido. Tchau, tchau.